A implementação da alíquota zero para as importações de produtos de até $50 pode causar impacto no desemprego, pelo menos é o que dizem as autoridades da indústria, principalmente. E também está na estimativa da Confederação Nacional da Indústria, do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo também. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista Héctor Sanches. Como vai? Muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Bom, a CNI está estimando cerca de 500 mil de pessoas que podem ficar desempregadas com essa decisão. O senhor acredita que é um número factível e o que poderia ser feito para se reverter essa possibilidade? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o momento que o varejo está passando. Não é um momento nada auspicioso, um momento no qual nós temos uma economia em desaceleração, o crédito está fragilizado, nós estamos observando o avanço da inadimplência e, evidentemente, essa isenção para essa faixa, né, de produtos até $50, são quase 200, são mais de R$250, né, se a gente pegar o dólar turismo, a gente vai estar falando de pelo menos algo que vai agravar ainda mais a situação do setor. Agora, Héctor, bom dia. Virou uma febre mesmo, a gente sabe, comprar na China, o pessoal faz compra mesmo, virou um vício aqui no Brasil. A gente sabe também que a indústria brasileira ela não consegue competir com isso, é muito difícil, mas na sua análise, a indústria brasileira vai precisar fazer uma adaptação a essa nova realidade? Há sim uma necessidade constante de que haja ganho de produtividade para a indústria nacional, aliás, não só para a indústria, mas para todos os setores. Quando a concorrência se amplia ainda mais numa situação na qual a gente tem essa isenção para uma faixa de produtos, você acelera a necessidade desse processo de adequação, de busca por ganho de produtividade. Muitas vezes isso não é possível. Algumas empresas já estão trabalhando no limite e aí você acaba tendo um reflexo mais célere no desemprego. Na sequência, as perguntas dos comentaristas aqui do Jornal da Manhã. Começamos por você, Diogo Schelp. Diogo? Bom dia. O que, de fato, o governo pode fazer, né, para ajudar essa questão sem, de fato, impor, né, uma penalidade para a população que também, né, gostaria de ter acesso a produtos mais baratos, né? Afinal das contas, a gente tem que pensar também do ponto de vista da renda da população, que também não está bastante elevada. É uma situação muito delicada, de fato, Diogo. Nós como brasileiros, né, estamos vivendo um ambiente inflacionário, já não é de hoje. Isso vem tomando o poder de compra de quem não tem um reajuste salarial. A situação ela é delicada, primeiro porque a gente está vendo o programa Desenrola do governo, que é um programa no qual vai tentar limpar um pouco o nome das pessoas. Entretanto, o incremento de renda ele não é suficiente para que a gente veja um pleno decolar da nação, vamos colocar dessa maneira. Porque a gente está falando de um Brasil que segue estagnado, um Brasil que não melhorou a sua produtividade, está limpando o nome das pessoas, pelo menos, mas que vai voltar a conceder um crédito mais caro e isso pode levar a população de volta à mesma situação que a gente está vendo atualmente. Para o setor especificamente, a gente, é claro que limpar o nome das pessoas e torná-los novamente ingressantes do setor de crédito, voltar a tomar crédito é fundamental, principalmente no setor de bens. Mas o estímulo à produtividade, o estímulo à reforma tributária, uma reforma tributária que simplifique a vida do empresário, que facilite o ingresso de recursos aqui no Brasil, com certeza ia ser um grande passo para a nação. Sem falar nisso, uma redução na carga, né? Que a gente está falando de uma reforma tributária que vai ser neutra com relação à carga tributária e ignorando completamente que a carga tributária aqui no Brasil ela é muito elevada e o serviço, né, o retorno à população, infelizmente, não é dos melhores. Cristiano Beraldo também participa da entrevista. Beraldo, sua pergunta. Bom dia, Héctor. A gente está vendo as iniciativas do governo de estímulo à compra de automóveis, agora um estímulo à compra de linha branca e
esse esforço também com base em benefícios tributários para as instituições financeiras, para poder limpar o nome de um volume expressivo de brasileiros que poderão ingressar novamente nesse universo das dívidas bancárias. Entretanto, a gente sabe que não é só o problema da taxa de juros, mas sim o custo, né? A diferença entre a taxa de juros e o que é cobrado do empresário, do consumidor, quando ele busca um financiamento. Isso é muito alto. Na sua avaliação, o que a gente tem hoje é o governo repetindo a velha fórmula em que os bancos sempre se dão bem e a indústria, o setor de serviços, sempre passando por dificuldades na mão do governo do Lula? Eu posso dividir a sua... Aliás, muito obrigado pela pergunta. Posso dividir a resposta em duas. Primeiro, as políticas que estão sendo praticadas são velhas políticas. A gente está falando, de fato, de um programa de incentivo que, na verdade, pode gerar um efeito inócuo, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o programa de veículos. Não gerou uma nova demanda o programa de incentivo de veículos. Uma parte da demanda que ia comprar em maio o seu veículo migrou para junho, esperou vir o desconto. Uma parte das pessoas que já estava pensando em trocar o seu veículo, talvez em julho e agosto, antecipou esse processo. No final, acaba ocorrendo uma concentração e não um impulso sobremaneira do setor, tornando a política econômica relativamente inócua quando a gente fala de um prazo um pouquinho mais dilatado. Agora, com relação ao preço, ao juro na ponta final, a gente não pode esquecer algumas coisas, né, associadas aos bancos. Primeiro, uma inadimplência que de fato é muito elevada, e segundo, a que eu julgo mais relevante, é uma insegurança jurídica na execução de diversas garantias, como, por exemplo, imóveis, veículos. Tudo isso, né, faz com que haja uma necessidade de um incremento na taxa de juros. Vou exemplificar aqui para vocês. Se a garantia ela não é executada para o mal pagador, então uma pessoa que deixou de pagar, ela continua ali com o bem adquirido, e esse bem tinha sido dado como garantia, as demais pessoas, os bons pagadores, vão ter que pagar um juro mais elevado para que esse prejuízo não seja colocado à boca da instituição e venha fazer com que o setor acabe culminando num fechamento ou numa concentração ainda maior. Economista Ettore Sanches, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Bom fim de semana, até a próxima. Obrigado, até a próxima.